temos o devido cuidado de fazer a redução do consumo de produtos que têm muitos resíduos descartáveis e, ao mesmo tempo, porque nós não temos condição ou não temos uma possibilidade de segregarmos esses resíduos, colocarmos esses resíduos em pontos de coleta ou armazenarmos por um período para que tenha viabilidade para que esses resíduos possam ser coletados devidamente. E o grande vilão desse processo é a matéria orgânica, é o resto de alimentos, são os resíduos que se decompõem, que se degradam e que acabam se misturando com os recicláveis, mas que nós não podemos guardar por muito tempo nas residências, porque começam a ter problema de cheiro, problema com atração de vetores e pragas urbanas. Então, a gente realmente tem muita dificuldade, de maneira que todos os resíduos que poderiam ser aproveitados acabam sendo coletados como inservíveis e levados aí para os aterros sanitários. E aí a gente sabe que muito disso acaba indo para locais inadequados, né? Ainda existe uma grande quantidade de resíduos que não é coletada e que vai ser descartada de forma irregular em pontos que não são pontos adequados e legalizados. Essa aqui é uma imagem do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, na Baía de Guanabara, em frente ao cartão postal, e a gente ainda vê resíduo descartado em quase todos os rios, na lagoa, né, nas baías, e isso é realmente um indicador de que muita coisa ainda precisa ser feita. Bom, e aqui eu vou tratar de um tema interessante, que é o tema da opulência, né? Ou seja, do desperdício, da grande quantidade de produtos que nós consumimos e que quase sempre vêm atrelados a grandes quantidades de resíduos, quer seja por embalagens, quer seja pelas quantidades que são compradas e consumidas e pelo desperdício que temos. Hoje, 56% desse 1,2 kg de resíduo gerado nas residências no Sudeste é resto de alimentos. Então, se nós formos perceber o que nós realmente precisamos para sobreviver e como que nós podemos adequar o nosso modelo de consumo para reduzir a necessidade de matérias-primas de primeiro ciclo e, se consumirmos prioritariamente, o que nós precisamos transformar em materiais que possam ser reaproveitados e possam ser reciclados. Essa é uma preocupação para todos nós, né? Não temos solução imediata, temos sim uma série de recomendações, de projetos, e a gente pretende, obviamente, impactar todos os nossos gestores públicos, nossos empresários, as escolas na área de educação ambiental, as universidades, e, obviamente, que também o Rotary é um ponto importante para ter esse tipo de debate e esse tipo de discussão em função do seu prestígio, da sua influência e da sua capilaridade em todo o planeta. Bom, nós temos aí, então, algumas questões que já foram discutidas, né? Ou seja, nós temos a necessidade de alguns bens de consumo. Hoje, mais cedo, eu conversei com alguns especialistas. Microfone aberto. Eu acho que é alguém que está... Bom, e aí nós temos que discutir realmente o que é prioritário, né? Ou seja, saúde, né? Nós também não estamos falando em voltar para o tempo das cavernas, não é isso, né? Então, nós temos que debater realmente aquilo que é essencial. Eu acho que a palavra de ordem no momento é o que é essencial, sobretudo em que nós estamos podendo debater isso em função da própria pandemia, das coisas que a gente vem vivendo nesses últimos anos, né? Bom, e a gente sabe que nós vivemos numa sociedade de consumo, né? Nós temos aí uma tendência a consumir cada vez mais, né? E aproveitar cada vez menos os produtos. Esse é um modelo conhecidíssimo, né? Recentemente fui dar uma palestra num colégio e perguntando para as crianças de onde vinha a maior parte dos alimentos que elas consumiam, e elas me disseram do supermercado. Então, assim, ninguém lembrava que era de uma agricultura, de uma lavoura, né? Então, nós sabemos que temos aí uma tendência muito grande ao consumo. Isso não é ruim, eu não estou aqui debatendo nada diferente do que a gente já sabe, mas o que a gente precisa entender
é que quanto menos prejudicial esse consumo, essa produção for ao planeta, melhor o planeta será para os nossos descendentes. Então, essa é a discussão e o grande debate. E aí a gente vai percebendo, né, cada vez mais a necessidade de bens de consumo. E aqui eu trouxe esse slide para a gente discutir um pouquinho, obviamente, como a gente percebeu com as limitações que temos hoje na pandemia, que muitas coisas se tornaram, por exemplo, não essenciais ou limitantes. E aí a gente começou a perceber realmente o que tem valor na vida. E o consumo de alimentos aumenta, o consumo de bens não duráveis aumenta, porque a gente tem ficado mais tempo na residência e a gente tem percebido a necessidade de consumir mais. Então, a ideia aqui é justamente a gente pensar um pouquinho, né, e refletir de que forma nós podemos mudar esse atual modelo e de que maneira nós podemos contribuir para as políticas públicas, inclusive até mesmo para as questões do setor privado. Bom, e aí a ideia é pensar se continuar poluindo, degradando, consumindo e desperdiçando, se isso não deixa de ser uma crise ecológica, ambiental, e passa a ser um problema da civilização. Por isso que eu falo em atitudes, né? Mudança de comportamento. E nós vamos entrar nesse conceito de desenvolvimento sustentável, que vem como talvez uma das palavras-chave mais importantes do século XXI, né? Começa a ser debatido mais fortemente na década de 70 do século XX, e que o Brasil se tornou um dos primeiros aí grandes signatários das grandes convenções, de maneira que a Rio 92, ou a Eco 92, passou a ser uma grande referência para as questões ambientais no mundo, inclusive a Rio+20, que ocorreu em 2012, no Rio de Janeiro, em que eu acabei fazendo parte e tendo a oportunidade de debater justamente questões associadas aos resíduos sólidos. E a ideia é que o que nós estamos buscando não é uma utopia, né? Ou seja, a gente está discutindo exatamente mudanças de hábitos e comportamentos de produção e consumo, de maneira que nós possamos, aos poucos, ir mudando esse atual cenário de desperdício, de opulência, de degradação ambiental, uma vez que grande parte desses resíduos descartados, mesmo que em aterros legalizados, viram verdadeiras bombas relógios para as civilizações futuras. Então, a ideia é continuar tendo uma economia viável, continuar tendo desenvolvimento econômico, continuar tendo crescimento econômico, emprego, renda, impostos, tentar trabalhar mais a justiça social, e aí os resíduos têm um papel fundamental. Hoje nós temos os catadores de recicláveis como sendo uma das grandes oportunidades de geração de renda e empregos, sobretudo em comunidades carentes, mas também associados às empresas. Isso passou a ser um negócio associado à economia solidária, né? Essa famosa economia circular. E nós queremos também discutir a possibilidade de ter, além disso, um ambiente mais equilibrado, ecologicamente equilibrado. Mas nada disso será feito se nós não tivermos uma cultura aceita pela população. Então, é muito difícil, às vezes, nós mudarmos hábitos e comportamentos sem nós trabalharmos muito a parte da educação e, sobretudo, também discutirmos fortemente essas questões que envolvem hábito, né? Hábito de consumo. Então, é por isso que a gente tem que debater sempre. E aqui, só para finalizar, nós temos, a partir de 2015, objetivos globais de desenvolvimento sustentável, são objetivos da ONU, né? E eu trouxe aqui para que vocês pudessem perceber que as questões da sustentabilidade elas já ultrapassaram só a discussão do desmatamento, só a discussão da poluição. Hoje nós temos aí 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, passam pela erradicação da pobreza, uma fome zero, agricultura sustentável, mas também discute saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura,
redução de desigualdade, cidades sustentáveis. E aqui o item 12, que eu deixei aqui em vermelho, uma setinha, que é justamente o tema que envolve consumo e produção responsáveis. Então, pensar o consumo de forma sustentável é também pensar o consumo de forma humana e de forma responsável. E aí nós temos a descrição desses objetivos, né? Eu coloquei algumas setinhas aqui em alguns desses objetivos, né? Como 6, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento. Saneamento passa por resíduos também, né? A questão do lixo urbano, do resíduo sólido urbano. Promover o crescimento econômico sustentado, né? Trabalho e renda podem ser, inclusive, uma etapa importante da reversão dessa cadeia de negócios do resíduo, né? Do descarte para o reaproveitamento. E, além disso, aqui, focando no 12, né? Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Então, a ideia é que 2030 nós tenhamos aí algumas metas e objetivos já com algum sucesso. E só para dar ideia para os senhores e senhoras, a Coca-Cola, por exemplo, já colocou como meta do ODS 12 dela, em 2030, ter todas as suas embalagens de refrigerante e água retornáveis. E assim tem trabalhado a Ambev, assim tem trabalhado grandes empresas, porque tem percebido a necessidade de mudança no seu processo produtivo para atender às demandas do consumo sustentável e, principalmente, agregar valor às suas marcas em relação ao marketing sustentável. Então, com isso, nós vamos perceber várias demandas escolares, empresariais e públicas, e a gente vai realmente ter uma série de novas oportunidades sendo geradas com esse novo fim de processo. O que antes era apenas um abismo de descarte, a tendência é que vire um novo modelo de produção e consumo. E a ideia, só rapidamente finalizando, é que nós não teremos nem condição hoje de atender tudo aquilo que nós precisamos em termos de reciclagem, reaproveitamento, se nós tivermos que colocar todos os resíduos sólidos urbanos na cadeia de negócio novamente, nós vamos precisar dobrar, por exemplo, o número de profissionais da área. Nós vamos gerar muito emprego, muita renda. E os impactos positivos vão ser enormes, principalmente porque a tendência é reduzir o consumo de matéria-prima de primeiro ciclo, que é com base quase sempre em desmatamento, escavação ou extração mineral e de combustíveis fósseis. Então, eu espero que eu tenha trazido aí para o nosso debate essas informações nesse período curto de tempo e me coloco à disposição para a gente poder debater um pouquinho mais e, sempre que necessário, a gente possa conversar mais sobre o tema. Caro professor Felipe, está me escutando? Estou te escutando bem. Primeiramente, agradecer porque microfone aqui, né? Não? Você ficou sem áudio, Marcelo. Dá só um retorno, está me escutando? Oi? Você ficou sem áudio, agora está normal. Volte a falar, por favor. É porque eu estou tendo um problema com a internet, eu estou usando 2 dispositivos, mas eu estou tentando contornar a situação. Então, vou tentar falar aqui brevemente para não ficar muito tempo online, para não sobrecarregar. Está me escutando? Sim, alto e claro. Sim. Então, no Rotary Club, eu faço parte do segmento ONG, classificação ONGs e comunidades. Então, eu atuo muito nessas comunidades que você citou aí, onde tem as pessoas que baixa renda mesmo. E, infelizmente, o que a gente visualiza é que eles estão tentando fazer com que a economia gire em torno dessa reciclagem dos resíduos, pegando esse material e levando a quem de direito para poder ter um recurso.
mas muitas das vezes eles encontram dificuldades pelo poder público ou alguma cooperativa que possa atendê-los. Eu tentei fazer esse projeto aqui na comunidade onde eu moro e foi um sucesso, porque é pequena, mas outras comunidades maiores, devido ao acúmulo, a quantidade já se torna mais difícil. Então, para resumir, existe sim cidadãos proativos que querem fazer essa diferença, estão preocupados com o que você falou. Só que, muitas das vezes, a infraestrutura... Congelou o seu companheiro Marcelo. Eu acho que o Marcelo ficou congelado, né? Estou de volta. Estou de volta. Posso concluir meu pensamento aqui rapidinho? Claro, por favor. Então, devido à falta de recursos na atualidade, de determinados segmentos, sejam cooperativas, ou seja até do poder público, em atender a demanda, que está muito grande, às vezes torna-se inviável que o cidadão, mesmo que tenha consciência, ele possa ter acesso a fazer essa contribuição. Então, infelizmente, o que você está falando acaba cometendo o meio ambiente de uma forma geral, porque o meio ambiente ele sofre com essas consequências. Mas eu te garanto que as comunidades elas estão atentas a isso. Só que a sociedade como um todo ela precisa entender que isso é uma luta em conjunto, tanto o asfalto, tanto as comunidades, para que nós tenhamos um planeta melhor no futuro para nossos herdeiros, né? Então, vou finalizar aqui agora a minha fala e vou passar ao companheiro Joper para que ele possa colocar outros companheiros para interagir, tá bom? Era só isso que eu tinha para falar. E parabéns pela sua apresentação e depois eu quero trocar uma ideia contigo, em particular, no privado, porque a gente pode fazer crescer plantar uma semente em algumas comunidades com o seu conhecimento, se você permitir, é claro. O companheiro Marcelo, Felipe, ele não vai jogar a conversa fora contigo. Aproveitar a conversa, não é isso? Temos inscrito o nosso futuro companheiro Aurelvaldo, e eu peço àqueles interessados, por favor, que ou coloquem o símbolo da mãozinha azul em suas telas ou levantem o dedo para poder fazer a mediação. Aurelvaldo, por favor, com a palavra. Aurelvaldo, na escuta? Já desativei. Está ouvindo agora? Ouvindo alto e claro. Tá, ok. Vou voltar. Boa tarde, então, a todos, de mais uma vez. Parabéns ao palestrante. Uma excelente palestra, bastante didática, bastante pedagógica e ilustrativa a todos. A minha pergunta é o seguinte. Uma das minhas formações é engenharia química. Eu trabalhei na década de 80 em empresas de tratamento de resíduos, basicamente aqueles oriundos de empresas farmacêuticas e voltados dentro da área química, e o que já era bastante, porque nós conseguimos recuperar muita coisa que para ele levava de volta para a própria indústria química. Na minha visão, não me preocupam muito os resíduos sólidos, porque os resíduos sólidos nós os vemos, nós conseguimos catá-los, agrupar, classificar, recuperar, direcionar. A minha preocupação está muito afeta aos resíduos líquidos. Nós somos um estado, um país onde não se tratam esgotos. Exige-se das empresas, principalmente aquelas multinacionais e as grandes empresas nacionais, tratamentos de efluentes, tratamentos de esgotos, mas isso não é feito pelas grandes estatais que tratam água. Nós pedimos à população que se preocupe com essa questão de não jogar isso, não jogar aquilo fora, mas as comunidades, principalmente, nós temos aí 1.000 e tantas comunidades no Rio de Janeiro, por exemplo, elas não têm a menor infraestrutura para se descartarem esses riscos, provocando grandes acidentes, como desmoronamentos, enfim. Como é que o senhor vê
essa questão dessa não aplicabilidade de recursos de parte do Estado nessa questão do tratamento de resíduos, principalmente os resíduos líquidos que vão acabar no esgoto, vão acabar na Bahia e em outros lugares. Muito obrigado. Bom, eu vou aproveitar aqui e vou comentar rapidamente o que o Marcelo falou e depois eu falo em relação à pergunta do Ariovaldo. Bom, nós temos hoje uma tendência quase sempre de mantermos uma grande parte da economia brasileira pautada na matéria-prima de primeiro ciclo. Então, os grandes players brasileiros, por exemplo, Vale, Samarco, que vocês lembram dos últimos acidentes, né? São produtores de matéria-prima de primeiro ciclo, minério, assim como nós temos uma grande parte da nossa matéria-prima de primeiro ciclo vindo do petróleo, seus derivados, e também do agronegócio, da produção de alimentos e outros produtos. A questão da matéria-prima reciclada, ou de segundo, terceiro, quarto, quinto ciclo, ela sempre foi trabalhada de uma forma muito, quase sempre, voltada para um marketing verde, para um marketing ambiental, e que atingiu realmente algumas grandes oportunidades no momento em que nós tínhamos um barril de petróleo a mais de $150 e pegando aí praticamente os anos 2006, 2007, 2008, onde nós vimos, por exemplo, os preços de matéria-prima de primeiro ciclo subirem muito e a matéria-prima reciclada passou a ser bastante atrativa. Então, nós tivemos um grande movimento nacional e passamos a ter uma grande corrida para a criação de cooperativas, para definir, por exemplo, políticas públicas da área de reciclagem, etc. Em 2010, saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que é uma lei federal. E lá passou a se tornar obrigação legal que a não geração e o princípio dos 3 R's famosos lá, que é reduzir, reutilizar e reciclar, passassem a ser prioridade a qualquer outra alternativa, né? E o aterro passou a ser a última alternativa. E a gente percebeu que, com essa obrigação legal da Lei 12.305, muitas empresas começaram a se adequar e, ao mesmo tempo, passou-se a ter as políticas públicas municipais e políticas públicas estaduais voltadas realmente para a implantação desses pequenos cenários de não só fomento para as cooperativas de catadores, mas também para a criação de coletas públicas de reciclagem. Atualmente, só para fechar, a gente está vendo novamente o crescimento da matéria-prima de segundo ciclo, né? Só para vocês terem uma ideia, a cotação feita ontem por mim, eu tenho compradores de papelão hoje me pagando R$ 1,50 pelo quilo do papelão, o que chegou a ser ano passado, em 2019, algo em torno de 40 centavos. A gente voltou a ter a lata de alumínio a R$ 5,00, que estava R$ 3,50. Nós temos hoje o plástico duro a R$ 1,00, R$ 1,50. Então, a gente vai perceber, e contudo, com essa alta necessidade de novas matérias-primas de primeiro ciclo pelo setor produtivo, que os recicláveis passaram a ter novos atrativos. Então, nós vamos perceber, infelizmente, que o que regula realmente a disponibilidade de infraestrutura, políticas públicas e etc., é a viabilidade econômica da atividade de coleta de recicláveis. Então, eu concordo com o Marcelo, e a gente pode debater e discutir bastante coisa, que a gente vai precisar trabalhar muito ainda para que isso se torne um hábito e se torne uma política prioritária e não só uma demanda de mercado, tá? Então, é só para a gente clarear o porquê que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de ver essa reciclagem, esse reaproveitamento sendo feito de uma forma efetiva. No caso daquilo que o Ariovaldo perguntou, e ele colocou de forma muito clara, objetiva, e eu concordo plenamente, a gente tem um problema muito sério para resolver em relação aos efluentes líquidos, né? Tanto os sanitários como de origem industrial, mas principalmente os sanitários, que são hoje, para nós,
um dos maiores desafios do saneamento básico. Só para vocês terem uma ideia, apenas 48% do esgoto gerado no estado do Rio de Janeiro ele é coletado. E nem todo o esgoto coletado é tratado. Então, nós temos um desafio enorme para a universalização do saneamento básico, que foi prometido aí para 2033, a gente sabe que está longe disso acontecer, né? E muito disso acontece justamente porque nós não tínhamos uma prioridade das concessionárias públicas, privadas, em fazer tratamento de esgoto, e sim, grande parte da prioridade era em fornecer água potável, água tratada para a população. Então, a gente vai realmente ter que buscar, nos próximos anos, uma corrida muito mais rápida e efetiva para a criação de infraestrutura de coleta, de esgoto sanitário porta a porta, fazer sistemas de tratamento individuais e coletivo, mas nós ainda temos problemas seríssimos emergenciais para resolver, como, por exemplo, as lagoas do Guandu, que ficam em Seropédica, em Nova Iguaçu, onde tem a maior captação de água do planeta, que é a ETA Guandu, Estação de Tratamento de Água da SEDAI, que trata praticamente esgoto in natura para fornecer água para 9 milhões de habitantes da região metropolitana do Rio de Janeiro. E quando eu falo disso, a gente está falando de problemas muito sérios, que envolvem gestões públicas de vários municípios, como, por exemplo, a bacia do Rio Guandu. Não adianta eu tratar Nova Iguaçu se eu não tratar os rios que vêm de Queimados, Japeri, Paracambi, Paulo de Fronten, Mendes, Vassouras. Da mesma forma, não adianta eu tratar Japeri se não cuidar de Miguel Pereira, Partido Alferes. Então, essa visão do saneamento ela precisa ser realmente discutida de forma mais clara e efetiva, com projetos de engenharia, assim como existia na década de 50 e 60, né? Ou seja, os famosos projetos de engenharia de estante, né? De armário. O Brasil, através da engenharia consultiva, ele parou de fazer projeto. Então, hoje, se vocês analisarem o que tem de saneamento, estrutura de saneamento, por exemplo, no Rio de Janeiro, são projetos de Lacerda. Então, a engenharia consultiva ela precisa avançar muito. E a gente precisa ver qual vai ser o resultado final aí desses debates e discussões aí da privatização das concessionárias, né? E se realmente a gente vai ter, a partir da privatização ou não, ou dos sistemas autônomos, né, que são os SAAs municipais, os serviços efetivamente funcionando e com garantias de que a gente está tratando esse efluente e, ao mesmo tempo, aí eu acho que é uma preocupação de todos, saber se realmente esses efluentes tratados eles estão dentro dos padrões mínimos necessários para o lançamento na natureza. Então, esse é um debate muito amplo. Eu acho que a gente poderia, inclusive, futuramente voltar a discutir, né? Lembrando que a gente está num momento muito crítico no Rio de Janeiro, né? Sobretudo não só em função da Baía de Guanabara, mas nesse debate que está sendo discutido aí da privatização da SEDAI e também da garantia de água tratada para a região metropolitana, uma vez que a gente está com sérios problemas na lagoa de captação, famoso problema da geosmina, vocês devem estar ouvindo falar no rádio, na televisão, né? Que são resultantes dos rios contaminados que chegam nas lagoas, que já tem, inclusive isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso está retratado aí pelos jornais a todo momento. Então, existe uma preocupação. Agora, mais uma vez afirmando, né? A gente não pode isolar a culpa, né? Eu acho que a gente tem que discutir isso como um desafio coletivo, né? Tanto do setor público como privado, mas também de cada cidadão. Existem muitas residências, por exemplo, que nem sequer têm a preocupação de fazer um sistema fossa-filtro-sumidouro, que é um sistema relativamente fácil, simples e barato, que é medieval, né? E que poderia estar sendo feito, poderia estar sendo construído, embora a gente tenha aí muita gente atuando, né? Inclusive em comunidades, tem várias ONGs, tem vários serviços sendo feitos para tentar reduzir o impacto desse esgoto sanitário que é lançado in natura
na natureza. Eu espero que eu tenha conseguido falar, porque são temas muito amplos, né? Aí eu estou tentando reduzir aqui, mas, ao mesmo tempo, colocar uma pimentinha aí para ficar uma pulguinha atrás da orelha para a gente não morrer com esse debate aqui hoje. Todo mundo ir pesquisar, continuar lendo, continuar trazendo, inclusive, esses temas para o fórum de vocês. Presidente Marcelo, não temos mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de fazer ao Felipe uma consulta para entender a sua visão. E você abordou, Felipe, a questão da coleta do lixo seco, do lixo para reciclagem, feita domiciliarmente por caminhões compactadores. E gostaria de entender, na sua visão, como você vê esse processo como um desestímulo ao cidadão para fazer a coleta seletiva. Qual a sua visão a respeito, por favor? Bom, Jôper, você colocou uma questão muito importante. A coleta compactada no mundo e no Brasil, ela foi realizada com o objetivo de sanear o meio ambiente. Isso é uma política pública de redução de doenças, de limpeza de cidades, e ela nunca teve como objetivo o reaproveitamento de nada. Então, a coleta de compactadores é uma coleta que prioritariamente é feita para a limpeza de ruas, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que nós somos um povo, eu estou falando do mundo todo, tá? Não estou falando do Brasil, que tem o hábito de colocar o nosso resíduo na calçada, né? Uma vez que a calçada é um ambiente de limpeza urbana. Só que isso já está acabando em muitos países, ou seja, o seu resíduo não deve ir para a calçada, ele deve ir para a coleta. Só que nós ainda não temos isso no Brasil. E aí o que acontece? Nós temos um contrato de limpeza urbana quase sempre feito com caminhões compactadores. E um pequeno percentual desse contrato é com caminhões semicompactadores e com caminhões carga seca, que são aqueles caminhões para coleta de recicláveis. É uma coleta difícil, porque quando você não tem compactadoras em unidades, por exemplo, de armazenamento temporário, prensas, você acaba tendo muito volume solto e pouco peso, pouca massa. E com isso, essa é uma coleta cara, é uma coleta que, se você não tiver grandes volumes de coleta, ela acaba se tornando inviável. Então, o que a gente começa a perceber? Tanto a Conlurb como todas as outras organizações públicas e algumas situações privadas, ela tenta organizar horários por bairro de coleta para que ela possa colocar ali um caminhão próprio para coleta que não vá danificar o resíduo, né? E que esse caminhão possa coletar uma quantidade significativa de resíduos para gerar viabilidade econômica. Sobretudo por quê? Porque tem custo operacional, tem custo de diesel, tem custo de ajudante, tem custo de motorista. Então, a ideia de você ter uma decisão de entregar lixo ou reciclável é sempre do gerador. À medida que o caminhão compactador for passando pela rua e o resíduo não for entregue, o que vai acontecer com ele na balança? Ele vai apresentar uma massa de resíduos muito pequena. E ele vai receber pelo que entrega no aterro. Agora, se esses caminhões tiverem demanda diária de muito lixo ou resíduo misturado, isso torna-se muito mais viável do que se manter uma frota de caminhões semicompactadores ou de caminhões de carga seca. Agora, nós estamos falando de uma coisa que não pode ser simplificada. Por quê? Da mesma forma, o layout dos nossos prédios e casas não foi estudado, o design não foi estudado para ter unidades de armazenamento temporário de resíduo reciclável. Nós temos alçapões em prédios que vão a determinados locais, próximo à garagem, que com 2, 3 dias tem que ser desocupado. E nós não temos sistemas de compactação para reduzir volume e ocupar menos espaço. Então, você realmente viabilizar uma cadeia de negócios de reciclável passa por mudança de todos os segmentos, né? E aí o desestímulo que o governador Jôper coloca é uma questão muito importante, porque é óbvio que se você passa um tempo separando o teu resíduo, lavando o teu resíduo
e na hora que você entrega o teu resíduo, ele vai para o compactador, você se sente, de certa forma, desestimulado. Agora, o problema é que nós vamos precisar de ter um pouco mais de investimento de tempo nesse processo, porque os condomínios têm recebido panfletos da Conlurb, têm recebido panfletos de outros municípios, dizendo, olha, a coleta aqui de recicláveis será segunda-feira nesse bairro, de tal hora a tal hora. Então, como que eu vou me organizar para isso, né? E aí tem, obviamente, as outras questões. Por quê? Isso também passa por outros estímulos que não só o convencimento. Hoje nós temos vários programas de coleta seletiva que remuneram pessoas, como, por exemplo, a Light, que vem dando alguns descontos na conta de energia para empresas que entregam recicláveis. A gente tem alguns programas de coleta de embalagens em máquinas compactadoras e trituradoras que remuneram quem entrega na porta de supermercado ou em algumas outras áreas de coleta de resíduos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a sustentabilidade não tem que ser olhada como utopia. O desestímulo tem que ser transformado numa oportunidade de melhoria. Então, a ideia é a seguinte, lembrar daquele conceito de utopia antigo, né? Aquele antigo provérbio, né? Ou seja, a utopia é como a linha do horizonte. Você dá 100 passos em direção a ela, ela se afasta 100 passos de você. Aí você fala assim, caramba, então eu vou destruir a utopia? Não, a utopia está ali para me ensinar a caminhar. Ela está me dando uma direção. Então, que a gente cultive as nossas utopias, que a gente coloque as nossas utopias sempre em debate, porque é óbvio que a gente vai chegar no futuro a ter resultados muito melhores do que esse que nós estamos tendo. E aí, para finalizar, eu quero deixar sempre a minha preocupação. A minha preocupação é com o meu neto, é com o meu bisneto, é com quem vem depois. Eu tenho verdadeiro horror de pensar que no futuro os meus descendentes vão passar pelo arco metropolitano e vão olhar para uma montanha de resíduos e vão dizer assim, esses eram os comportamentos que tinham os meus avós na época em que habitavam o planeta. Então, a gente precisa pensar a sustentabilidade sempre como algo a ser alcançado. Não estou aqui dizendo que o aterro é uma questão que deve ser abolida definitivamente, não é, e nesse momento está cumprindo um papel importante, está cumprindo um papel que nós não temos outro, na maioria das vezes, para cumprir, que é a limpeza pública, né? Mas a gente precisa colocar realmente metas e objetivos. E aí, só lembrando que a ONU já está fazendo isso, que as prefeituras estão fazendo, né? E aí, mais uma vez, lembrar que o ICMS ecológico do Rio de Janeiro pontua para todos aqueles municípios que apresentarem iniciativas de coleta seletiva. Repassam mais dinheiro para o município. Agora nós temos uma política estadual de compostagem. Cada município que apresentar uma estratégia de compostagem vai pontuar mais no ICMS ecológico, vai receber mais recursos do governo do estado. Então, está tudo se movimentando, Felipe, né? E a gente tem que contribuir. Pois não, Felipe, desculpa. boa tarde, mais uma vez agradeço a sua apresentação. Eu vou fazer o reconhecimento da sua apresentação na data de hoje, é que ainda tem uma pessoa que vai fazer uma fala que vai de encontro a tudo isso que você apresentou hoje, que é um trabalho que está sendo desenvolvido aqui pelo Rotary. E, se eu não tomar essa atitude agora, infelizmente ela não vai poder falar. Então, justamente, ela vai fazer um casamento com o que você falou hoje. Então, peço desculpas aí, mas com certeza você será convidado novamente para dar continuidade a esse assunto, que é muito importante. E a sua palestra, mais uma vez, foi muito enriquecedora, sem sombra de dúvida. Todos nós aqui precisamos ficar atentos. O Jôper está sempre falando sobre isso. Eu sou testemunha viva disso. E agora a gente tem mais uma pessoa aí que vai nos ajudar também. Vou fazer aqui o compartilhamento.
Alô, estou aqui. Novamente, estamos com dificuldades aqui técnicas, mas não seja por isso. Caro professor Felipe, está me escutando? Estou escutando bem, Marcelo. Infelizmente, eu estou com problema de conexão aqui. Então, o nosso certificado ele vai ser enviado para a vossa residência, vosso e-mail, posteriormente. Tá? Meu agradecimento aqui em nome do Rotary e de todos os nossos associados, em nome do presidente Gustavo Creton. E eu só tenho que agradecer. Tá? E agora eu vou pedir a palavra à companheira Zélia, que ela tem uma novidade para contar para a gente aí. Zélia, fica à vontade. Obrigada, Marcelo, presidente Marcelo. Obrigada, Felipe, pela sua palestra. Achei excelente, bastante esclarecedora e bem estimulante, né? E é mais ou menos por esse caminho que eu estou trilhando agora, com a campanha, me juntando à Rio Ecopet, né? Para que, através... eu montei o projeto de que forma que o meu condomínio, que é um condomínio grande, fizesse a coleta de tampinhas com objetivo para entrega à Rio Ecopet para destino animal, né? Da causa animal. Mas ciente de que não é só uma causa, são duas causas em relação a essa questão, que o impacto do meio ambiente também reduz e bastante essa questão. E aí é que eu quero, isso daí não é assim, uma grande novidade, né? Mas o mais novidade que eu percebo nesse momento, que eu estou divulgando, enfatizando essa necessidade junto aqui ao condomínio, é que as pessoas não tinham o conhecimento de como entregar este material. Muitos já recolhiam, muitos já tinham esse trabalho de guardar, mas não tinham onde disponibilizar, né? Então, isso está sendo um trabalho também muito de orientação. E isso é uma coisa que se percebe não só nessa questão tampinha, mas em outras questões também. Eu tenho a consciência, por exemplo, que eu não devo descartar o vidro de shampoo, o produto inacabado de um produto estético, né? O blush, o batom, essa questão toda. Mas onde vou descartar? Então, falta esse tipo também de informação para a população. E postos, né? A gente tem aí essas informações, mas a gente não tem tipo assim, um site que reúna, até mesmo da prefeitura, que pudesse colocar isso, né, à disposição. Quero entregar tampinhas, enfim, todos os materiais que podem, resíduos que podem ser reutilizados, né? Ou que vai causar um impacto maior nessa questão ambiental. E o que eu fico muito feliz também é que essa sementinha que eu comecei a plantar aqui no meu condomínio, em função de como eu costumo falar, que eu vi a possibilidade de um mar de tampinhas, ele está sendo procurado para ser implantado também numa escola bastante legal aqui no Recreio, mas em 2 condomínios também aqui na Barra da Tijuca. Então, as pessoas, é isso que eu volto a enfatizar, a gente precisa realmente divulgar este trabalho, a necessidade disso, porque quando você divulga e chega às pessoas, elas querem se juntar a nós, né? Eu acho que isso é o mais importante que a gente tem que entender e passar para frente. Nós entendemos, mas a gente tem que fazer a corrente. Nós temos que ser o elo para que essas pessoas se juntem, né? E formando assim essa grande corrente. Marcelo, é isso, gente. Muito obrigada. Calma. Ô, Zélia. Opa! Zélia, você vai fazer uma fala sobre o Dia do Índio. Pois é, Marcelo hoje me deixou toda cheia de incumbência e agora eu tenho que falar correndo, né, Marcelo? Mas vamos lá. Bom, em relação ao Dia do Índio, né, o Marcelo pediu assim, Zélia, vamos falar sobre o Dia do Índio, que a gente comemorou, né? Hoje, apesar de ser Tiradentes, a gente está voltando aí atrás, né? 2 dias para falar sobre o Dia do Índio, que foi instituído no governo Vargas, né, em 1943, e foi instituído até em função de que a primeira congresso sobre os indígenas aconteceu no dia 19 de abril de 1940, no México, né? Foi um congresso interamericano.
Mas não é só essa questão que eu estou querendo pontuar, não. A reflexão é muito mais longa, né? A gente sempre fala da cultura indígena. Na realidade, a cultura indígena é a nossa cultura. E a gente tem que parar com essa história de fatiar as coisas. A cultura indígena, a cultura africana, nós somos brasileiros, nós somos índios, nós somos americanos, somos europeus, somos africanos. Então, assim, a gente tem que parar, né? E, assim, eu trouxe aqui até, em função da literatura, que é a área que eu trabalho, eu trouxe aqui 3 palavrinhas que a gente usa e talvez algumas pessoas não tenham conhecimento da origem dela, né? Da origem tupi, que é, né, a origem indígena, né? A palavra Guanabara, do nosso estado, né? Que veio do tupi, Baía ou Golfo Abrigado, formado semelhante à beira-mar. A própria palavra carioca também veio do tupi, que significa casa do homem branco. E o nosso clube, Tijuca, nosso bairro Tijuca, que apesar de eu não morar na Tijuca, é meu quintal, né, também, é um nome de origem de língua tupi e significa água podre. O nome se refere à região da Lagoa da Tijuca e não em si do próprio bairro. Mas a gente percebe aí que a gente tem e convive com essas palavras indígenas constantemente e a gente não tem essa percepção, né? Catupiry também, né? Que a gente come aí, que é uma delícia, enfim. Tudo isso a gente tem aí essa origem indígena que está para lá de incorporada na vida da gente, e é aí que eu digo assim, nós temos sim de homenageá-los, não no sentido daquela homenagem só, hoje é o dia do índio, né? Vamos nos vestir e vestir nossos filhos, nossos sobrinhos, com aquelas roupinhas bonitinhas para sair da escola, mas sim conscientizar que isso já é nosso, essa cultura é nossa. É isso, Marcelo. Eu espero que eu tenha aí atingido o objetivo que você gostaria com a questão da comemoração do Dia do Índio. Parabéns pelas palavras da companheira Zélia, né? A Zélia faz parte da área da educação, né? O jornalismo, editora. Então, nada mais justo que a gente cultue essas tradições e faça uma fala, porque o Rotary, na verdade, é uma ponte. Ele está sempre ligando as pessoas, né? Então a gente tem que se lembrar dessas datas, porque nossas crianças elas se travestem né? Elas se fantasiam de indígenas, né? Então nada mais justo que a gente leve essa mensagem também para perpetuar que o Rotary também está atento a essas datas, tá? Claro que existem outras datas também que são comemoradas, mas são datas que, em dado momento, eles são como políticos partidários ou política atual. O Rotary é partidário, o Rotary ele não tem essa coisa. Ele, na verdade, ele está para ligar as pessoas, respeitar os direitos, a Constituição. Então, agora eu vou pedir ao companheiro Melilo que faça estatística, por gentileza. Bom, boa tarde a todos, amigos, companheiros e convidados. É uma honra estar mais uma vez assistindo essa palestra. Professor Felipe, parabéns, excelente o tema, é muito importante nesses dias atuais. Espero realmente que você possa voltar para contribuir mais com a gente. Tá? Já peço desculpa aí se eu por acaso não conseguir identificar nenhum presidente, nenhum governador. Nós tivemos um total de 31 participantes, sendo 19 do gênero masculino, 12 do gênero feminino. Dessa vez a gente não conseguiu equilíbrio, hein? 27 rotarianos, 4 convidados, 14 clubes, 4 presidentes e 4 governadores. Obrigado a todos e tenhamos uma excelente semana. Devido ao adiantado da hora, eu vou encerrar a reunião simplesmente só com o toque do sino, porque minha internet está muito baixa e eu estou toda hora caindo, só para a gente poder depois lançar lá na nossa plataforma, no nosso canal YouTube, e não ter problema. Então, agora, eu vou declarar encerrada a nossa reunião do Rotary Clube da Tijuca, da data de 21 de abril de 2021. Agradeço novamente ao professor Felipe, também ao seu ilustre convidado, e a todos os presentes que, de alguma maneira, eu não falei, eu não citei o nome, tá? Mas eu quero agradecer aqui em nome do presidente Gustavo Creton, que a quem me confiou estar novamente aqui. A gestão é do presidente Creton, eu sou apenas o vice-presidente,
mas aqui é um time, né? Então, quer dizer, quando um está chutando, está agarrando no gol, e é assim. Um não deixa o outro ficar de fora. O importante é que o nosso clube está vivo, está atento a tudo que está acontecendo. Então, agora eu vou tocar o sino aqui e declaro encerrada a nossa reunião de hoje. Vou dar mais um tempinho para que todos possam ficar conversando, tá bom? E muito obrigado, em nome do Rotary. Parabéns, Marcelo. Parabéns. Parabéns pela palestra. Excelente. Parabéns a todos. Marcelo, parabéns. Boa tarde. Beijo a Boa todos. tarde. Boa tarde. boa tarde. Todos. Até a próxima reunião. Ótima reunião. Tchau, gente. Bom revê-los. Tchau, pessoal. Parabéns aí. Maria Obrigado Silmar. pelo convite. Simone, Beijo, beijo. Simone. Beijo, Célia. Bem-vindo, tudo bem? Valeu, Bem-vindo. Mara. Isaura. Oi. Oi, filha.